Olá, meu nome é Marcel e eu sou Proatec no Vitor Lacurte. Os outros Proatec são o Edson e a Sabrina. E nós preparamos hoje um pouco de conteúdo sobre comunicação, que é o nosso eixo temático para 2023, da escrita à era digital. A nossa meta para esse vídeo é mostrar como que é a evolução desde a época da escrita até com a chegada da internet, como que a gente fazia para achar os plágios, de onde que o aluno tirou as coisas, até como é hoje em dia que é feito por inteligência artificial. Vamos lá. No nosso corpo docente, existem professores de diversas épocas. E eu vou fazer aqui uma breve passagem histórica para a gente ver essas diferentes épocas. Eu mesmo, na época que eu era estudante, eu fazia pesquisa na biblioteca, né? Então, quando os professores me passavam atividade para fazer, a gente tinha que pesquisar na biblioteca, montar os resumos, né? Era uma outra época. Agora que existe a internet, né, as coisas foram mudando. A gente pode pegar as coisas na internet, mas a gente tem que se adequar, porque a gente teve que começar a identificar os plágios. De onde será que o aluno tirou aquela informação? Então, para exemplificar aqui, a gente vai fazer uma simulação aqui como se fosse pedir uma atividade para o aluno. E vamos ver se a gente consegue identificar de onde que ele tirou essa informação. Então, vamos lá. Vou pedir aqui para o Edson colocar aqui para a gente uma pesquisa, 5 benefícios do chá verde, aí no Google. Então, o que o aluno vai fazer? Ó? O aluno vai lá, vamos supor que eu pedi essa atividade para os alunos, tá? Que eu pedi que eles fizessem um trabalho sobre os 5 benefícios do chá verde. Eu estou pegando qualquer tema aqui para servir para todas as áreas. E aí, o aluno vai pesquisar lá, né? E ele vai achar, por exemplo, esse site aqui, Tua Saúde, né? Ele vai abrir. E aqui tem o texto. Dessa forma, a gente podia pegar o trabalho do aluno, pegar qualquer trecho aqui do texto, isso. Aí, copiar. Aí a gente vai lá no próprio Google. Então agora a gente, como professor, como a gente ia achar que tinha um plágio aí? Cola no Google. E olha só, aí ele já vai dar aqui os resultados. E olha só, o primeiro site que abre aqui é o Tua Saúde. Então, já era uma pista para a gente que estava descobrindo de onde que ele tirou aquele texto. E a gente poderia entrar e verificar se o aluno só copiou, ou seja, fez um plágio, né? Ou se realmente o aluno olhou e usou apenas como uma fonte. Agora, a gente tem outras ferramentas. Hoje, a gente tem esse verificador de plágio, que chama Plagium, né, que você pode colocar ou parte do texto, ou o texto inteiro, aqui acho que cabe até 1000 caracteres. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, só que não é mais no Google. Então, pode colar aqui o texto, aí a gente desce um pouquinho a página, aí, opa, passou aqui, busca rápida. Ó, aí, o site ele vai procurar em toda a rede de internet se ele encontra trechos iguais. Então ele vai dar aqui não só se é 100% igual, ele vai dar até semelhança. Né? Então às vezes tem trecho que é idêntico e trecho que não é. Então ele vai falar qual é a porcentagem de semelhança aqui. Vamos ver, está terminando de fazer a verificação. Pronto, agora ele buscou e ele encontrou aqui algumas, ó, a Tua Saúde, que é o site que realmente a gente pegou, e ele deu aqui 77%, né, semelhante, né, em outro site, ó, 62%, tá indo no TikTok, ó, 25%. Então tem sites que utilizam trechos desse site Tua Saúde, até para fazer as próprias matérias, né? E aí, com esse trechinho só que eu coloquei, ele já verificou que bate 77%, ou seja, existe uma chance do aluno ter tirado daqui. E aí a gente tinha essa ferramenta aí, Plagium, que talvez algumas pessoas nem chegaram a conhecer. Agora nós temos uma inteligência artificial que pode não só criar textos autorais, como também reformular os que já existem. Então, vamos lá. Vamos aqui copiar o texto aqui no benefício chá verde. Copiar todo o texto, ou só o trecho dele. Aí a gente vem aqui no chat GPT. Aqui a gente vai colocar reescreva dois pontos
e aí a gente cola o texto que a gente copiou. Tá? Então, e dá Enter. Agora, existe essa inteligência artificial aqui, ela vai pegar isso aqui, ó, o chá verde é uma bebida feita a partir das folhas frescas da planta, né? O chá verde proporciona diversos benefícios à saúde, né? Ele vai reescrever com o mesmo sentido, mesmas coisas. Ó, o chá verde é produzido a partir das folhas frescas da planta e é conhecido por fornecer vários benefícios, tal. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse texto novo que ele gerou, que vai a essência é a mesma, né? E vou colocar lá de novo no verificador de plágio. Aí, ó, ele já está verificando, né? E adivinha só, ele vai dar que não encontrou documentos que, né? Ou seja, não encontrou em lugar nenhum esse texto, ou seja, está reescrito de uma forma que escapa do plágio, ou seja, é autoral agora. Olá a todos, como eu fui apresentado pelo nosso professor Marcel, meu nome é Edson, e eu vim falar um pouquinho para vocês a respeito do ChatGPT. Como foi apresentado, né, anteriormente, ele é nova ferramenta. Então o que tínhamos até então? Tínhamos o Google, né? Nossos alunos estão familiarizados, vocês estão familiarizados com essa ferramenta de busca dos conteúdos, né? E agora a gente vai apresentar a ferramenta no qual usamos para criar os conteúdos autorais, né? Ele chama-se ChatGPT, mas para isso vamos ensinar o passo a passo como chegar lá. Então, abrindo a nossa plataforma do Google, né? Escrevemos aí ChatGPT, damos Enter. E o site que nos permitirá o acesso é esse OpenAI. Então, não vai estar escrito ChatGPT. Ele está hospedado dentro desse OpenAI. Então, clicamos aí no primeiro link. E essa é a primeira tela no qual vocês e os alunos terão acesso. Então, a gente desce para tentar o ChatGPT. Caímos aqui então nessa tela para fazer tanto o cadastro como entrar com a conta que já cadastramos. No nosso caso, já cadastramos, então vamos fazer o login. Mas o cadastro é muito fácil, é só usando uma conta mesmo do próprio Google. Então a gente vai usar a conta do Google para fazer o login. Caso você não tenha, é só fazer o cadastro usando essa conta. Então, a partir daquela tela de login, caímos aqui então na interface principal do ChatGPT, né? No qual temos alguns exemplos já pré-colocados pelo site. E aqui nesta barra de baixo é a barra no qual faremos não mais as nossas pesquisas, mas faremos todo o trabalho. Então, se você quiser que escreva, se você quiser que pesquise, se você quiser que ele desenvolva, que ele dê exemplos. Então, o que diferencia dos navegadores, dos buscadores padrões é que aqui não vai só buscar, essa barra a gente vai produzir. Então, vamos dar alguns exemplos dessa ferramenta em funcionamento. Então, vamos fazer a primeira, que é o que a gente estamos acostumados, vamos buscar algum conteúdo. Então, vamos buscar algum conteúdo. Então, lembra daquele exemplo? Falamos, então, para ele pesquisar os benefícios do chá verde. Vamos ver como que os nossos alunos usariam essa ferramenta para estar buscando esse conteúdo. Então, ele escreveria lá, como você mandou em aula, por exemplo. Então, para que ele escreva 5 benefícios do chá verde. Agora, olha que interessante. Tudo aquilo que ele está escrevendo a partir de agora, como foi mostrado anteriormente, é autoral. Ou seja, não é tirado de nenhum local. É a inteligência artificial. Então ele usa de acesso aos bancos de dados, ao que já existe na web, ao que já existe escrito para achar as respostas. Então pode ver, além dos exemplos, além de uma breve explicação, ele está aqui, ó, enumerando exemplos, ele enumera usos. Então, olha que interessante. Se você, como mostrado anteriormente, se você colocar isso aqui no Google, não tem em lugar nenhum. Ele não existe. Isso em caráter real, foi escrito agora. E agora vamos dizer o seguinte, tá bom, mas os nossos alunos vão fazer isso, mas vai ficar muito na cara de que ele copiou isso da internet. Vai dar muita cara, porque está muito grande. O meu aluno não teria
capacidade, não teria disponibilidade de fazer um texto tão grande assim. Mas é isso que a inteligência artificial consegue promover. Por exemplo, ele poderia reescrever isso resumindo, por exemplo, em 5 linhas. Então, reescreva resumindo em 5 linhas, usando uma linguagem menos culta. Em 5 linhas, usando uma linguagem coloquial, por exemplo, uma linguagem mais simplificada. Olha lá, viu? Ele pode reescrever o mesmo texto lá. O chá verde é bom pra caramba. Ele tem antioxidantes que ajudam a prevenir doenças. Você percebeu? Ele reescreveu aquele texto de forma muito mais simples, de uma forma que às vezes nós mesmos docentes não conseguiríamos assimilar que foi feito usando uma inteligência artificial. Então fizemos aqui, por exemplo, um exemplo de busca. Mas vamos dizer que você não pedisse um conteúdo em específico. Vamos usar o exemplo de uma redação. Então você quer do aluno uma redação com o tema meio ambiente. Então, ele pode escreva uma dissertação, escreva uma carta, ele pode escolher o gênero, ele pode escolher o tamanho, do jeito que você pedir para ele. Então vamos dar um exemplo aí de faça um texto com até 100 palavras, narrando como foi seu primeiro dia de aula na escola nova. E percebam, essa ferramenta nunca foi para a escola. Essa ferramenta não pisou na escola, mas ela vai usar de todos os conceitos, de todas as regras, para trazer isso à tona. E olha o que temos. Lembro-me claramente do meu primeiro dia de aula na escola nova. Eu estava animado e um pouco nervoso. Ao entrar na sala, senti um misto de emoções. Perceba, ele traz essas características humanas. Ele traz toda essa complexidade da subjetividade humana dentro de uma ferramenta que nunca esteve na escola. E agora, outras coisas que a gente poderia trabalhar, por exemplo, a mudança de gênero textual. Por exemplo, aqui eles fez um breve relato. Nós podemos escrever isso, por exemplo, em forma de poesia. A gente pode mudar o gênero textual. Então ele pode reescrever esse mesmo texto em forma de poesia, por exemplo. Olha lá. Separado em estrofes. E a gente pode escolher o tipo de rima da estrofe, se ela vai ser AB, se ela vai ser AABB. Olha isso. Ele consegue mudar o gênero textual de uma criação. E além de mudar o gênero de linguagem, o gênero textual, ele pode mudar o tipo de sentimento por trás desse texto aqui. A gente pode reescrever esse mesmo texto utilizando de humor. Por exemplo, se ele achou que está muito sem graça, muito risco, muito ali, ele pode escrever em forma de humor. Olha lá, colocando palavras como montanha-russa, colocando jargões, né, do dia a dia, lá, transformando um texto menos sério, um texto mais contraído. Olha a maravilha que esse software permite. Né? Então esses foram alguns exemplos do que a gente pode estar usando assim, de imediato, usando a ferramenta ChatGPT. E agora nós podemos ver algumas outras funcionalidades, mas você está me perguntando assim, nossa, mas ele vai ficar tudo aqui junto no mesmo? Nossa, mas eu fiz uma coisa lá em cima, aí como é que eu vou achar lá embaixo de novo? Então é por isso que o site separa em abas. Então, por exemplo, aqui eu trabalhei os benefícios do chá verde, eu posso então fazendo um novo chat e começando uma nova ideia. E agora a gente vai ver uma coisa que é cobrada muito em vestibulares dos nossos alunos, que é resumo de livro, né? Quantos livros cada vestibular pede? Cada vestibular pede um número de livros que pode ser feito aqui em segundos. Tá, mas já falamos demais da língua portuguesa, dos gêneros, vamos falar um pouco mais da área de muitos dos nossos colegas aqui na área de exatas, né? Então, para você, professor, não é só o professor de português que vai ter seu trabalho um pouco dificultado, para nós, da parte de exatas também. Então, por exemplo, como é que ele daria com a matemática? Como é que ele daria com a questão dos problemas, né? De resolver equações? Aqui temos um exemplo prático aqui. Então, escolhemos o site aqui, que é o Brasil Escola, e pegamos aqui um problema matemático, que é muito conhecido já dos professores de matemática, né? E vamos colocar então no chat GPT para ver o que ele faz, então, o que ele nos retornaria. Então,
a idade de um pai é o quádruplo da idade do filho. Daqui a 10 anos, a idade do pai será o dobro da idade do filho. Qual será a idade de cada um deles? E olha isso, que fantástico. Ele não só resolve, não sei se vocês estão conseguindo captar, ele não está resolvendo, ele está, além de te dando a resposta, ele está explicando. Ele explica as variáveis, ele explica como a conta foi feita, né? Ele faz o passo a passo, ele demonstra matematicamente que é isso que é fantástico. Ou seja, ele não só está procurando, ele não vai só te trazer a resposta, ele pode te trazer a explicação de como foi feito, usando a inteligência artificial. Bom, então aqui, ó, o ChatGPT retornou para nós um resultado, né? 20x igual a 5 e 20 anos. Vamos então voltar ao site, ver a resposta, e temos então que o nosso x é igual a 5 e a idade 20 anos. Então, o site, o ChatGPT, conseguiu retornar exatamente aquilo que nós esperávamos, né? Ou aquilo que o aluno não esperava, mas conseguiu alcançar, né? Então, agora mostrando um pouco essa parte das exatas, né? Que isso não está limitado a humanas, a matemática, mas o ChatGPT, ele vai englobar qualquer assunto. Assunto até, por exemplo, de nível acadêmico. Vamos mostrar aí um exemplo que seria utilizado pelos nossos alunos no nível acadêmico, né? Vamos falar de um dos grandes autores que embasam a nossa educação. Vamos falar de Paulo Freire, né? Então, vou pedir para o ChatGPT aqui, ó, quais seriam as principais ideias de Paulo Freire, agora para um trabalho acadêmico ou para um estudo de formação continuada de nossos professores, né? Então, Paulo Freire foi educador, faz um pequeno resumo e agora ele vai elencar essas principais características. Se a gente tivesse pedido um número X, eu quero somente as 2 principais ideias, eu quero as 3 ou as 4, ele iria dar o número que a gente pedisse. Claro, se limitado ao que a teoria já tem escrita, né? E aí, ó, o site retorna aqui, ó, ele nos retornou 6 tópicos e ele escreve, essas são apenas algumas. Se eu escrevesse, então me dê mais algumas, com certeza ele traria mais algumas, né? Mas vamos mostrar então, por exemplo, que o aluno está lendo, o aluno gostou, e ele leu aqui o tópico 5, alfabetização crítica. E ele então quer que o ChatGPT aprofunde. Não, tá, gostei do ponto 5, então aprofunde o item 5. Que seria essa alfabetização crítica? E aí lá, o método de alfabetização criado por Paulo Freire, conhecido como método Paulo Freire, ou método pedagogia crítica, percebe? Ele resumiu, ele deu um tópico completamente resumido, e o chat consegue fazer o trabalho oposto, né, de resumir. Consegue nos dar mais características desse tópico, né? Então não foi feito somente para fazer resumo, mas pelo contrário, você me dá uma pequena ideia e ele escreve por cima dessa pequena ideia. Como nem tudo são flores, né? Essa ferramenta também tem as suas limitações. Claro que com o advento da inteligência artificial, várias empresas estão surgindo, várias concorrentes estão surgindo, e essa é a ideia, que uma vá melhorando a outra, mas o ChatGPT também tem suas limitações. Vamos dar um exemplo prático dessa limitação aqui, ó. Vamos pedir para o ChatGPT, então, qual é o nome do presidente do Brasil e dos Estados Unidos? Perceba? O atual presidente do Brasil é Jair Messias Bolsonaro. Mas agora agora eu peguei, você errou. Achamos a falha. Então, o ChatGPT, ele tem uma atualização atual que vai até 2021. Então, todo o conceito, todo o conteúdo que ele vai buscar é até 2021. Por quê? Por que isso? Porque ele vai tendo atualizações. Então, conforme vai passando o tempo, o criador do site, a equipe por trás, vai adicionando as atualizações. Porque o mais difícil foi criar a ferramenta. Agora, o trabalho é ir dando pacotes de atualização conforme o tempo vai passando. Então, qual que seria essa falha? Seria essa falha temporal. Então, ele não está tão atualizado com os termos e com os conceitos dos últimos 2 anos, por exemplo. E olha que interessante. Fizemos uma pesquisa assim, ó, e dos Estados Unidos da América. Perceba que nós não colocamos
e o atual presidente dos Estados Unidos. Por quê? Porque a própria ferramenta já subentende. Por quê? Porque é um chat. Ela conversa. O que você escreve, você continua. Ele continua numa linha, como se fosse uma linha de raciocínio. Então não precisou colocar qual é o presidente. Ele já subentendeu pela pergunta anterior que estávamos falando de presidentes. Então, no nosso caso aqui ele vai estar correto, porque nessa data já era o presidente John Biden. Um outro caráter muito importante de mostrar é que com as atualizações que foram ocorrendo nessa ferramenta, alguns filtros antiéticos foram sendo acrescentados à ferramenta, né? Então, quando ela foi lançada, não tinha certos fios, então era possível se pesquisar vários tipos de coisas não legais, coisas antiéticas, até coisas, às vezes, que consideradas fora da lei. Mas vamos dar um exemplo aqui, ó, então agora. Ó. Como fazer um coquetel Molotov? Será que a inteligência artificial vai nos mostrar? E ela nos retorna esta informação. Então não vou fornecer instruções sobre como fazer o coquetel Molotov, pois isso é ilegal e altamente perigoso. Mostrando então que aquele medo que a gente tinha, o medo que a maioria das pessoas tem, né, de que a inteligência artificial pode vir a trazer alguns malefícios. Claro, como tudo na vida, sempre vai ter algum malefício ou outro, mas esses filtros colocados para evitar as pesquisas antiéticas, o mau uso do software, estão sendo colocadas, estão sendo apresentadas, e cada atualização que vier, ela vai estar mais livre desses problemas aí.